A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, vencedores e vencedoras. Como é que vai vocês? Está tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças ao nosso bom Deus. Mais um momento, mais uma oportunidade. Eis-nos aqui para fazer o IND, fazer a obra do Senhor. Amém? Queridos, quero louvar a Deus por você, pela sua família. Quero convidar a você a estar se inscrevendo nos nossos canais, principalmente no canal do YouTube, um canal que está crescendo, e eu agradeço primeiramente a Deus e depois eu agradeço a você. Sim, a você que tem interagido, você que tem compartilhado, você que tem se inscrevido no nosso canal. Já estamos aí com quase bastante seguidores, uma igreja virtual, a qual Deus tem feito milagres, hein? Pessoas têm alcançado o milagre, têm entrado em contato. Várias vezes eu tenho colocado os testemunhos das pessoas, né? Já estamos entrando aqui online através de outro canal. Pessoas já estão aqui, daqui a pouco eu vou falar com vocês, ok? Um abraço para todos, a paz do Senhor Jesus, queridos. Fica na linha, fica olhando aí, prestando atenção, em conexão agora com o Facebook, mais tarde com o YouTube, amém? Queridos, mais uma vez, tem um assunto primordial, de tamanha relevância e de tamanha importância para os dias de hoje, né? A pedido de alguns internautas, né, eu estarei trazendo aí a resposta, estarei falando mais uma vez, lembrando que este assunto já se encontra, acho que uns 2, 3 vídeos lá no meu canal no YouTube. Você que precisa, não se inscreveu ainda, que só apenas visualiza os meus trabalhos, se inscreva, é de graça, não custa nada para você. Agora, se você quiser se tornar um membro do nosso canal, quando você se inscrever, tem um texto lá, leia o texto, você pode estar contribuindo com as suas ações missionárias, aquilo que Deus tocar no seu coração. É um projeto aqui e tem um projeto congregacional também no nosso ministério, na nossa igreja, amém? Se sinta à vontade para ser um canal de bênção neste ministério, nesse nosso projeto. Esse canal é seu, né? Nós crescemos juntos aqui, né? Compartilha, se inscreva, interaja e continue aí somando no reino de Deus, né? Mulher pastora, o que diz a Bíblia? Deuteronômio capítulo 32, versículo 2 diz: corteja a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva, como gotas de água sobre a erva. Uma mulher pode ser ordenada pastora? Vamos falar aqui aos nossos internautas, louvado seja Deus. Mas aqui irmão Paulo está presente, irmão Paulo é do Mato Grosso, né? Irmã Vânia também aqui do estado de Goiânia, Goiás. Temos aqui também a Patrícia, lá de São Paulo, Carapicuíba é interior de São Paulo. São Paulo é minha terra natal, para quem não sabe, né? Alguns 16 ou 17 anos, quase 20 anos estou aqui no Maranhão fazendo a obra. Tem mais aqui o José Carlos, Dona Aparecida. Como chama lá a nossa bênção, uma bênção, nossa Maria, está aqui conosco também. Gente, abençoe a todos vocês. Fique presente, vamos estar falando sobre mais um assunto primordial, amém? Continue aí, se inscreva no nosso canal do YouTube, amém? Um abraço, isso aí. Então vamos conhecer as Escrituras Sagradas. Uma mulher, ela pode ser ordenada pastora? A palavra de Deus, quando nós procuramos algo que possa contribuir para o crescimento na obra de Deus, de uma certa forma as pessoas, a própria igreja, está aceitando tudo. O que nós estamos vivendo hoje, estamos vivendo um momento em que, se alguém estiver fazendo algo a favor do reino de Deus, está valendo. Se alguém estiver fazendo algo a favor do reino de Deus, pode, está tudo certo, é desse jeito. Queridos, na verdade, não é desse jeito, não é bem assim. Nenhuma alma pode ser ganha, nenhuma igreja pode ser edificada se ela não estiver sustentada na palavra de Deus. Quem serve a Deus tem que ter a sua vida alicerçada na palavra de Deus. O Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para meus pés, a luz para o meu caminho é a palavra de Deus. Paulo, quando escreve a carta à igreja de Roma, capítulo 14, versículo 12, ele diz: deste modo, cada um de nós prestará conta de si mesmo
1 Pedro capítulo 4, versículo 5 diz que iremos prestar conta àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos, Jesus Cristo. Quem vive de acordo com as Escrituras Sagradas, vive na luz. Jesus é a luz e Ele está na luz. João capítulo 8, versículo de número 12. Jesus disse: eu sou a luz deste mundo, e todo aquele que estiver em mim não andará em trevas. Ele está deixando bem claro: eu sou a luz para este mundo, e todo aquele que estiver em mim não andará em trevas. Não andará em trevas é andar em concordância, é andar com obediência. O que leva a pessoa a não andar em trevas é obedecer às Escrituras Sagradas, é se sujeitar às Escrituras Sagradas, é amar as Escrituras Sagradas, é submeter, ter submissão às Escrituras Sagradas, né? Algumas pessoas têm me procurado sobre o que eu penso sobre o ministério, e se é que eu posso chamar de ministério pastorado. Bom, eu não tenho que pensar absolutamente em nada, eu tenho que buscar a Bíblia, todas as bases que me levam a acreditar em qualquer coisa. E quando falamos em uma mulher exercer o ministério como pastora, eu vou pelo mais simples. Em nenhuma parte na Bíblia, em nenhuma parte do Novo Testamento, aonde esse serviço foi instituído por Jesus, na pessoa do Espírito Santo de Deus, como está escrito no livro de Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 11, o pastor é um dos serviços ministeriais. Livro de Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 11. Então eu não vejo na Bíblia nenhuma menção à função de pastora, ou dada ou concedida à mulher tal trabalho. Não tem. Se você folhear de Gênesis a Apocalipse, você não vai achar essa função, né? E eu quero deixar claro aqui, antes de irmos para a Bíblia, uma coisa é a mulher pregar o Evangelho. Preste bem atenção, irmão. Nós não estamos emudecendo a mulher, porque até mesmo se nós estivéssemos emudecendo a mulher, nós estaríamos indo contra as Escrituras Sagradas. Uma coisa é a mulher pregar o Evangelho, como o homem também, ressaltando uma coisa, que a mulher não possa doutrinar na igreja, e nem na sua casa, de acordo com 1 Coríntios capítulo 14, versículo 34, e Tito capítulo 2, do versículo 3 ao versículo 5. Evangelizar é um dever de todo discípulo de Jesus. O que nós estamos tratando aqui não é esse serviço que é permitido a toda a igreja. Estamos falando aqui de um serviço ministério, de um dom de serviço. O próprio Jesus deixou bem claro, quero deixar mais uma vez ressaltado, a mulher deve pregar o Evangelho, dizer: Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta. A mulher deve testemunhar os milagres que Jesus fez na sua vida. Lembra aquela mulher lá no poço de Jacó? Qual que foi? Ela saiu doutrinando, constituindo, se titulando como pastora, se titulando como bispa. Ela saiu doutrinando igreja, construindo igreja para si? Não. Ela saiu testemunhando aquilo que ela vivenciou no poço de Jacó, como Jesus Cristo. Lembra aquela mulher, a samaritana, que Jesus falou: tem 5, né? Mas nenhum deles são seu. Ó mulher, se soubesse a água que eu tenho para te dar, e dessa água você bebesse, nunca mais teria sede. Aquela mulher teve um encontro com Jesus. Ela observou, ela se submeteu, ela ouviu a palavra de Deus, de Jesus, e saiu dali testemunhando. Uma missionária que foi testemunhada. É um título dado à mulher. Ela foi missionária. O que é missionária? Aquele que leva o índio, aquele que leva a palavra de Deus. Então ela tem um título pela sua a sua razão ali naquele momento. Ela saiu dali e foi ministrar a palavra. Não foi se automaticamente se titular, como muitos por aí, que houve um conselho, houve mais outro ali, e daqui a pouco vão se enchendo de conselho, daqui a pouco falam: já estou preparado já, entendeu? A Bíblia diz que nós temos que crescer no conhecimento, sim, né? Mas também temos que crescer na graça
de Deus, né? Então, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 34, Tito 2, 3 ao 5, está falando sobre isso, né? Evangelizar é um dever de todo o discípulo. O próprio Jesus deixou claro: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Jesus não falou: vão e se titulam pastora, vão e se titulam bispo, vão e se titulam sacerdotes. Não, ide por todo mundo. Foi o ide dado a todo ser. Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e me siga, né? Então é uma ordenança bíblica, né, que todo aquele que confessou o nome do Senhor como seu único Salvador, ele tem que obedecer a voz de comando de Jesus, a voz de comando do nosso Deus, a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, e pregar o Evangelho. Não é doutrinar a igreja, né? A Bíblia está falando, mostrando bem claramente que a mulher não pode doutrinar a igreja e não tem base bíblica para se titular pastora. Agora, se algumas aí estão se autotitulando, querido, eu disse lá no começo, né? Paulo escrevendo a Romano e Pedro, todos nós vamos prestar conta de tudo que nós cometemos aqui embaixo, aquele que há de julgar os vivos e os mortos. Então você tem usado o nome de Jesus, você tem falado do amor de Jesus, mas está numa função errada. Tome cuidado, porque todos nós vamos prestar. Fazer a obra de Deus não nos garante a salvação. O que garante a salvação é se submeter à palavra de Deus, né? O que nós estamos tratando aqui é isso. Esse dom, a Bíblia não dá sustentação para que uma mulher exerça esse trabalho. Mas aí alguém pode dizer: tem igrejas que são grandes porque tem uma mulher ali que prega. Ora, pregar é uma coisa, doutrinar é outra, pastorear é outra. São coisas bem distintas, irmão. É bom, porém tem algum certo paralelo, mas são funções distintas, né? É uma coisa. Exercer a liderança de um ministério na função de pastor é outra, irmão. Nós não podemos, entendeu? Não é porque a profetisa Débora foi usada por Deus por um momento oportuno e que as mulheres vão olhar: olha, Deus usou a profetisa Débora numa função na obra dele, então eu vou me autotitular como pastora, como bispa, né? Tem umas aí que se titularam bispa que parece aqueles, como chama? Aqueles animadores de festa, coloca aquelas roupas tudo colorido, falta mais aquele chapéu na cabeça com um monte de bolinha. Irmãos, é equívoco, sabe? As pessoas se entregam às suas próprias paixões. Isso aí são ideologias, né, criadas. É muito sério, a obra de Deus é séria, irmão. E a Bíblia deixa bem clara a razão da mulher, né? E até mesmo, ai daquele que por vier o escândalo, né? Tem que tomar 1 Timóteo capítulo 2, está escrito. Os irmãos mesmo podem pegar 1 Timóteo capítulo 2, está escrito. Sobre esse assunto aqui, eu devo ter uns 2 ou 3 vídeos no nosso canal no YouTube. Os irmãos podem estar lá, que está lá mais detalhada. Tem uma live que eu fiz ali junto com a minha esposa, que está aqui como cameraman me ajudando, auxiliando. Ela estava do meu lado aqui, nós fizemos uma live que foi maravilhosa. Você está entendendo? Então os irmãos podem estar procurando lá. A Bíblia diz: se eu não governo a minha casa, como posso cuidar da igreja de Deus? Agora eu vou mostrar para você o quanto você está errada. Não tem como você fazer um equívoco. Não tem como você contradizer. Eu disse bem aqui, Paulo está dando uma ordem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 11, Paulo está dando uma ordem. É ordem. Você vai desmerecer o apóstolo Paulo? E aí? Você vai passar pelo ministério de Paulo? Paulo foi titulado por Deus, querido. Paulo foi titulado por Deus, minha querida. Então preste bem atenção. Eu já ouvi bocas de mulheres dizer isso. Mas o apóstolo Paulo não é que vale o que apóstolo Paulo, o que vale é... Não, está errado. A Bíblia diz: sujeitai-vos, submetei-vos, convertei-vos. Tudo tem que vir de nós. Então 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, está uma leitura. E a Bíblia diz: se eu não governo a minha casa, como cuidará da igreja de Deus? 1 Timóteo capítulo 3, vamos lá, que agora nós vamos entrar no episcopato. Quem não sabe o que quer dizer episcopato, quer ver?
Eu não vou dizer nada aqui, mas eu vou trazer bem aí para você ouvir. Quer ver? Ó? Quer ver? Ó? Você que não sabe, vou te dar uma ajuda aqui, vou até te ensinar. Quer ver? Ó? Quer ver? Preste bem atenção. O que é episcopato? Preste bem atenção agora. Aqui está a definição de episcopado: a corporação dos bispos. Qual o significado da palavra episcopato? Aqui está a definição de episcopado: a corporação dos bispos. Agora vamos ler aqui em 1 Timóteo, capítulo 3, diz assim, ó, os deveres dos bispos e dos diáconos, né? Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopato, excelente obra deseja. O episcopato é uma palavra masculina dado a uma ordem a pastores e bispos. Vem cá, versículo 2. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado muito ao vinho, não cobiçoso nem torpe ganância, mas moderado e não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Está deixando bem claro, o episcopato é dado aos pastores e bispos, não é dado a pastoras e bispa. Está deixando bem claro, porque se eu, como pastor, estou aqui, tenho a minha esposa aqui do meu lado, tenho o governo da casa e tenho o governo da igreja para cuidar. Ela está do meu lado. Ela não está sendo desmerecida por estar abaixo de mim. Pelo contrário, ela é minha cooperadora idônea à minha altura. Há uma pessoa que, se eu abrir a boca, vem cá, socorre, me ajuda, é ela que vai me socorrer. Então ninguém está desmerecendo a mulher. A mulher já é honrada por natureza criada. Você está entendendo? Então é mais ou menos isso daí. O episcopato é dado somente para o homem, né? Para o homem. E o homem é dado o poder de governo, não só na igreja, como na sua casa. A Bíblia deixa bem claro, se a mulher não tem autoridade de governo numa casa, como diz a Escritura, quanto menos Deus deu a ela a igreja. Isso nunca foi a vontade de Deus, irmão. Está entendendo? Quer mais explicação melhor do que isso? Se Deus não deu o episcopato à mulher, se Deus não deu o governo da sua casa à mulher, quanto mais Deus deu à igreja. É muito sério. Se isso está acontecendo de uma forma errada, isso daqui não é a vontade de Deus. Essa forma como você está conduzindo a obra de Deus não é a vontade dele. Deus não vai interromper você, você, mulher, que está fazendo a obra de Deus, não vai, só que de tudo vai prestar conta. A Bíblia diz que a obediência, ela gera bênção, e a desobediência gera o quê? Maldição. O que é maldição na Bíblia? Perdição. Já pensou você ter uma vida inteira fazendo a obra de Deus de acordo com as suas vontades e não a vontade de Deus, e naquele dia o Jesus olhar para você e falar assim: apartai de mim, que eu não te conheço. Sabe qual é a palavra que Jesus disse que está aqui na Bíblia? Malditos. A palavra malditos vem do verbo de amaldiçoados, né? A maldição, ela não vem da parte de Deus sobre as nossas vidas. A Bíblia diz que Deus coloca diante de nós bênçãos e maldição. Deuteronômio 28, 1 e 2 diz: se nós ouvimos a voz de Deus e obedecer a palavra, as bênçãos nos alcançam. Mas lá no versículo 15, Deus deixa salvo: se você não ouvir as minhas vozes e não obedecer as minhas palavras, as maldições vos alcançam. Deus está deixando claro, está aqui, ó, bênçãos e maldição. Você quer o quê? Como você tem vivido na obra de Deus? Na obediência? A obediência gera bênção. Na desobediência, a desobediência gera maldição. A Bíblia diz em Provérbios que a maldição sem causa, ela não pousa. Se tem alguma coisa que você tem infragido, a palavra de Deus, não tem acontecido essa maldição, né?
Primeiro, Deus leva enquanto a criação. Já tira por aí. Deus leva enquanto a criação. Primeiro, Deus criou o homem e depois criou a mulher do homem, para que ela servisse a ele, fosse a sua auxiliadora idônea, sua cooperadora. Então o próprio Deus já deixou bem claro isso no princípio de todas as coisas. Se Deus estabeleceu princípios, por que nós queremos violar os princípios de Deus? Está aqui, ó. O princípio que Deus deixou de governo foi dado ao homem no princípio da criação de todas as coisas. Que direito tenho eu de tirar? Que direito tenho eu de passar por cima dos princípios de Deus? Princípios de Deus têm valores para a humanidade. Valores que não podem ser quebrados. Princípios de Deus não podem ser quebrados. A palavra de Deus, ela não pode ser prevaricada. Não podemos virar as costas, desobedecer a palavra de Deus. Então, primeiramente, a maior prova de tudo que eu estou dizendo aqui, ó, que você está no equívoco, você está errado, porque o que você está fazendo não é a vontade de Deus, e ainda vou provar que você está errado, vou provar ainda. Você só não muda se você não quiser, irmão. Se criou raiz, endureceu o coração, a mente já foi feita, você vai viver no pecado, e o pecado gera morte. Mas o dom gratuito de Deus dá a vida eterna através de Jesus. Primeiro, a ordem de comando, de governo estabelecida por Deus foi no princípio da criação de um homem e mulher, Éden. Segundo, vem para cá, Paulo diz a Adão, Paulo diz, Adão não foi iludido pela serpente. A mulher que foi, caiu em transgressão. Então a mulher, por si própria, já é um sexo frágil. A natureza da mulher, por si própria, já é frágil. Ninguém está tirando a intelectualidade da mulher. Ninguém está tirando uma força de expressão de uma mulher. Mas por si própria, mediante a lei dos homens e na lei de Deus, ela já vem abaixo de todas as coisas. O fato dela estar abaixo não quer dizer que ela não pode se achar forte, né? Entendeu? E nem superada na vida. Pelo contrário. Paulo diz, Adão não foi iludido pela serpente, a mulher que caiu em transgressão. Faça uma análise, uma exegese do que Paulo está dizendo aqui, e vai escrever ao seu lado, você vai entender, você mesmo, mulher. Preste bem atenção. Então Deus usou o princípio das coisas que aconteceu no Éden para estabelecer o governo família. Estabeleceu aonde? No Éden. O Éden foi o quê? O princípio. Primeiro Deus fez o homem, depois a mulher. Está um princípio de comando aí, irmãos. Então, preste bem atenção. O primeiro governo criado por Deus foi família, foi dado ao homem lá no jardim do Éden. O homem é o governador do lar. O homem governa a sua casa. Entendeu? Marido, homem, sacerdote. Entendeu? O homem governa a igreja. Sacerdote, bispo ou pastor. Está entendendo? Mas, agora vem aquelas perguntinhas básicas, né? Mas, eu sou mãe solteira. Pior ainda, irmão. Pior ainda, se você é mãe solteira, além de você perdeu as rédeas da sua casa, por algum motivo, sim. Não podemos culpar só o próximo. Eu tenho que se admitir também como errado nas áreas das vidas. Todos nós erramos. Então, o errado não foi Paulo e nem João. O errado foi a Maria e a Rosinha. Eu tenho que assumir. Todos nós erramos, praticamos o erro. Aquele que diz que não erra, não peca, já está pecando no falar que não erra, nem peca. Então, sou mãe solteira. Pior ainda, aí que você não pode governar mesmo a igreja. Entendeu? Preste bem atenção. O desejo pode estar em nós, mas a escolha é do Espírito Santo de Deus. Talvez a obra de Deus, ela é sedutora sim. A obra de Deus nos contagia. Nós deixamos se levar pela obra de Deus. Por isso temos que tomar muito cuidado para que nós possamos estar dentro da vontade de Deus. É a palavra de Deus sendo pregada. Quanto tempo você já ouviu essa palavra e continua se titulando? Quanto tempo você já ouviu essa palavra e cada vez mais saiu de pastora, agora virou bispa, depois de bispa você vai pular mais para quê? Quer dizer que você vai você vai trazer uma heresia? O que é a palavra heresia? Vamos aqui, vou fazer uma conjectura, né? Está aqui, ó, 1 Timóteo,
né? 1 Timóteo capítulo 3, que fala sobre o episcopato, palavra masculina, está deixando bem claro, adjetivo masculino, que é traduzida por pastores e bispos. Eu vou pegar e vou enquadrar esse controle aqui, ó, nessa palavra. O que eu estou fazendo? Eu estou trazendo uma heresia, eu estou vivendo uma heresia. Se a Bíblia não me titula pastora, se a Bíblia não me titula bispa, por que eu estou auto-me titulando? Estou fazendo de mim uma pessoa herege. Uma pessoa herege. Entendeu? Estou completando algo que não existe. Entendeu? Essa minha exegese de raciocínio está errada, está equivocada. Então nós precisamos prestar atenção, é a palavra de Deus. Mulher pastorear e se autotitular, isso não é bíblico. Não é bíblico. Ó, a maior prova disso, eu vou estar trazendo aqui um negócio. Certo dia eu fui chamado para ir em uma determinada igreja, não vou estar citando o nome, que é pastoreada por uma mulher. O que acontece? O ciclo de oração dela só é mulher. Os obreiros dela só é mulher. Que exército é esse feminino, hein, Deus? Sangue de Jesus tem poder. Vamos lá, uma ministrante que foi ministrar, que porém também não estava de acordo com a palavra de Deus, porque aconteceu muitas coisas ali, que quem quiser saber vai nos meus canais no YouTube que acha, né? O que acontece? Uma das diretoras, uma das que estava na frente da intercessão, estava com demônio incubado. Sim, estava com demônio incubado. E essa ministrante, passeando por ali, tocou a mão na cabeça, ela caiu no chão e começou a se estremer que nem uma cobra. E nisso a igreja ficou todo mundo lá. Só tinha eu de pastor e um presbítero. Eu fui convidado para pregar, mas eu disse que não podia porque minha grana estava boa. Eu falei, só vou só assistir o culto. Fui eu e mais minha esposa. O que acontece, irmãos? Preste bem atenção. Aquela ministrante passou ali 40 minutos para expulsar um demônio que me expulsou. E de repente o Senhor me toca. Põe as tuas mãos. Aquela ministrante por 3 vezes pegou o óleo ungido da igreja e lavou a mulher todinha e o demônio não saía. A mulher ficava lá girando da cintura para cima que nem uma cobra. E o Senhor me tocou, estiquei a mão, coloquei o óleo, dobrei meu joelho e pus as mãos sobre a cabeça daquela mulher que estava no ciclo de oração, irmão. O ciclo de oração é algo muito sério, é intercessão que intercede pela igreja. Uma pessoa que está no ciclo de oração ali com a intercessão, ela tem que estar avivada, cheia do Espírito Santo. Para onde ela viu algo de errado, ela já está direcionando as suas orações, entendeu? E aquela mulher ministrante não conseguiu, eu coloquei ela e comecei a orar. Repreende tudo no nome de Jesus, pelo poder que há no sangue de Jesus, que Jesus nos deu essa autoridade, né? Para pisar nas cobras, escorpiões, serpentes do mal, repreender os demônios e tudo mais. E eu comecei ali ministrar. De repente, irmão, vou resumir aqui, o demônio que estava incubado saiu. E eu pedi para que levantasse aquela mulher, por causa que eu não podia pegar muito peso, por causa de um acidente passado que eu tive. Aí ajudaram, ela ficou em pé. E aquela ministrante foi para cima daquela mulher, ainda passando a mão na cabeça, nas costas, nos peitos, assim para baixo, como se estivesse benzendo. Isso aí é das religiões afro-brasileiras, não tem nada a ver com o cristianismo. Tudo bem. Aí eu peguei e falei, irmã. Aí ela pegou e falou assim, é que ela está em transe ainda. Eu falei, claro que ela está em transe. Se ela viveu algo sobrenatural, o corpo é físico, a mente está se raciocinando, está voltando de novo, está caindo a ficha. Coloque a cadeira e vai sentar. Ela está em transe. Eu falei, coloca que é Deus que está mandando. Colocou a cadeira, sentou e logo mais botou normal. No final, a mulher depois ela não se sentiu assim, aquela mexida bem assim. Ainda veio trazer várias revelações também que não veio de Deus. Mas até então não é o. O que eu quero dizer sobre esse negócio aí? Quem que estava na frente da obra? Uma mulher, irmão. Uma mulher que se titulou pastora. Me diga uma coisa. Cadê a visão espiritual da igreja? Não viu, irmão. Demônio dentro da igreja, no meio do ciclo de oração. Que ciclo de oração é família. Dentro ali, cadê? A importância de um pastorado masculino. A importância de um episcopato masculino. Você está entendendo? É isso que eu estou dizendo. E inúmeras igrejas estão assim, irmão. Certo dia, uma outra igreja também, a mulher se titulava pastora, na frente do trabalho, deixou o marido para trás, e o marido se humilhava, porque querendo ou não,
o homem acaba sendo humilhado. Se não foi dada a ordem de governo para a mulher, como que a mulher pode governar o homem? O homem, querendo ou não, por mais que a mulher trate ele bem com respeito, ele vai sentir o seu ego atingido e se humilhado. Sabe o que aconteceu com o casamento, irmão? Sabe o que aconteceu? Acabou o casamento, o homem que estava lá atrás arrumou uma outra companheira, houve um escândalo no ministério. Está vendo o negócio? A Bíblia diz assim: não dei-vos lugar ao diabo. Se você está exercendo uma autoridade a qual Deus não te deu, entrega esse cajado, entrega essa igreja a um casal de pastores. Não fique ali, irmão. Título não vai levar você para a salvação. Título não vai te fazer você ser mulher de Deus. Se você prega uma boa eloquência, não vai te fazer também. A obra não salva, irmão. Não salva. Você está equivocado no que você está fazendo. É palavra de Deus. Se auto-titular pastor ou bispa não é bíblico. Não está na Bíblia. Entendeu? Não tem aprovação de Deus. Você não vai achar argumento, irmão. Não vai. Eu não sei até onde vai a tua mentalidade. Você não vai achar argumento. É Bíblia pregada. Isso aí não é coisa de, como pode dizer, do homem. Isso é ordenação divina. Você não está se submetendo ao homem, você está se submetendo a Deus obedecendo. Agora, a partir do momento que você não quer se submeter ao homem, você também não está se submetendo a Deus. Porque Deus fez o homem e depois fez a mulher. Então, não é porque a mulher foi ordenada a pastora e bispa que é a vontade de Deus. Esses dias eu recebi um convite, e nem fui, irmão, e nem falou comigo, se falasse também eu via. Para ir numa consagração de uma bispa. O casamento está destruído, há poucos meses acabou uma igreja, já abriu outra igreja, fechou uma igreja debaixo de escândalo, que o pastor que estava ali, que era marido dela, que se eu não me engano nem divorciaram ainda, via pedir ajuda aqui na igreja, ajudemos, né? O que acontece? Se titulando bispa. Houve um escândalo em janeiro, nós estamos em setembro, já abrindo o ministério, já vem um título de pastor lá de trás, e esse escândalo todo já está abrindo uma igreja, pregando, dando santa ceia, irmão. Dando santa ceia. É sério demais, né, irmão? Amigo, isso é suicídio. Você está suicidando a palavra de Deus na sua vida. E agora se titulando bispa, com todo esse currículo, toda essa trajetória. É necessário nós se sararmos primeiro. Tiago capítulo 5, versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros, para que podemos sarar. Sarando, a oração nossa se torna justa. A mulher, ela pode profetizar, está na Bíblia. Mas isso não dá à mulher o direito de pastorear, de se titular. Não dá, irmão. Não tem contramão diferente. Aí eu vejo que umas querem usar, meu Deus, está na hora de tomar um remédio, irmãos, porque o negócio está sério. Não podemos brincar com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a espada que corta dos dois lados, é uma espada que não é qualquer um que pode empunhar ela, não, irmãos. É sério. Por que eu estou dizendo que a palavra de Deus não é uma espada que não é qualquer um, não é qualquer pessoa que pode empunhar ela? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nós, pastores, nós que almejamos o episcopato, vamos prestar conta das nossas ovelhas. Você não tem domínio de governo da sua casa e quer governar o seu marido. Você não tem domínio de governo da sua casa e quer governar a igreja, se titular, governar cuidar do seu rebanho, governar um rebanho. Há um equívoco muito sério aí. Imagina uma mulher repreendendo seu marido ou seu pastor. Imagina como isso aí é horrível, é humilhante. O que tem de ministério se destruindo, casamento se acabando por causa disso, irmão. Está cheio. Você sabe o que eu estou dizendo. Você sabe que aqui é o Espírito de Deus que está falando. Depois não adianta me atacar nos comentários. Quando eu trago, só para você ver, quando eu trago uma ministração dessa, todas as minhas ministrações, todas as minhas lives que eu falo sobre esse tema, mais de mil e poucas, mais de 5.000 pessoas assistem, uma ou duas vêm contra mim só.
uma ou duas vêm contra mim só. E quem é que vem? Homem? Não, é mulheres que vêm. Às vezes atacando com palavra. Se estivesse perto, me atirava. Se tivesse uma arma, matava. Se tivesse uma pedra, me dava uma pedrada. Irmãos, se você visualizar os meus comentários, tem comentário que é tão pesado que eu até tiro. Eu apago. E eu não confronto o sistema. Eu falei assim, é só você analisar a Bíblia. Porque eu prego a Bíblia. Quem é para atentar alguma acusação contra o escolhido de Deus? É Deus que nos justifica. Pela palavra de Deus eu não posso acrescentar e nem tirar nenhuma vírgula. Imagine só, faça aí uma análise. Você repreendendo, você se achando uma pastora, chegando na sua casa e repreendendo seu marido. Como é que fica perante a lei de Deus? Como é que ficam os olhos de Deus sobre a sua vida? Repreendendo seu marido, e se você tem um marido pastor, ou o seu pastor da sua igreja, você chega e se acha no direito de repreender. Como é que fica essas coisas, hein, irmão? Se você repreende o seu marido, se você tem vazão para repreender o seu marido, ou o seu marido que é pastor, ou que não é, ou o pastor da sua igreja, você está repreendendo Deus também. Irmão, só para você ver. Quando você repreende seu marido, ou quando você repreende seu pastor, você está repreendendo Deus também, irmão, porque você está ferindo a lei, o princípio da lei do governo. Foi deixado bem claro aqui, o princípio da lei do governo, Deus deu a quem? Pois é, falta de submissão aí, irmão. A submissão tem destruído aí. Sabe por quê? Porque essas ideologias implantadas nas igrejas de mulher, irmão, cheia de membros, cadê o rebanho que vai para o céu? Aí, ó, se entra alguém espiritual ali, um sacerdote espiritual, pode repreender um bocado de demônio que estava incubado. É muito sério, né, irmãos? É muito sério. Certa vez eu ainda era pastor da Deus Amor ainda. Aí nós estávamos num culto de libertação naquele dia, e eu pregando a palavra, uma pessoa lá embaixo, uma senhora, possou nela um espírito demoníaco, né? E eu continuei pregando a palavra, porque a palavra está tão forte, que eu sabia que só o poder da palavra ia repreender o demônio ali. Eu não precisava acenar nada, e nem sair do altar e levantar. O poder da palavra ia repreender aquele mal ali. O que acontece? Algo me tocou, eu falei assim, demônio, se tiver mais alguém incubado aqui nessa igreja, toque na testa dele, e ele vai. Querido, eu te falo, naquele dia tinha umas 150 pessoas na igreja. Uns 30 demônios estavam incubados lá dentro. Você está entendendo? O demônio chegou e fez assim, cada mão que ele tocava, saía, possessava o demônio. Você está entendendo a importância de um episcopato? A importância de um líder espiritual, homem, de um pastor, de um bispo, de um sacerdote? Irmão. Pois é, aquela igreja daquela pastora tinha no seu ciclo de oração uma pessoa possessa. E eu sei que tinha muito mais ainda ali, irmão. Então é algo muito sério, muito sério. A obra de Deus não é brincadeira. A obra de Deus não é feita de qualquer jeito. Olha, toda mulher tem que ser bênção sim, irmão. Ninguém está desmerecendo ela, não. Nós estamos confrontando o erro, o pecado, a margem do erro. As mulheres é bênção. Nós amamos as mulheres. Toda mulher é bênção, mesmo dentro da sua casa, como também na igreja. Só não pode ser pastora. Amém? Paulo José que está dando um positivo. Deus abençoe você, Paulo José, Maria, Sônia, Alfredo, Mato Grosso do Sul. Deus abençoe vocês todos. Amém, irmãos? Fica aí mais um estudo aí para vocês. Bem simples, né? Não acrescentei muita coisa. Se você quiser mais prova do que isso, é difícil, né, irmão? Você pode estar aí no meu canal, amém? Se inscreva no canal do Pastor Francisco, o canal da Palavra de Deus. Você só vai encontrar a palavra, orações proféticas, testemunhos, salmos e muito mais. Amém? Para todas as áreas da sua vida, você vai encontrar, estamos para quase 500 vídeos. Se inscreva, compartilha. Você que visualiza e não se inscreveu, se inscreva, nos ajuda. O YouTube, ele precisa disso, amém? Se você quer ser um canal de bênção, nos ajudar com uma oferta missionária nesse projeto, você pode estar contribuindo. Se inscrevendo no meu canal no YouTube, você vai encontrar o sininho, clica no sininho, né?
e você vai ler o texto lá tem todos os meus dados. Se não conseguir por ali, você pode me achar facilmente nas redes sociais. Eu uso as redes sociais para levar o índio, para pregar o Evangelho, para mostrar às pessoas a saírem da margem do erro. Ontem eu trouxe um tema muito importante, né, sobre o secretismo religioso, né, dentro das igrejas, e apontei algumas igrejas ali. Foi muito bom, vai lá, se inscreva, viu? Queridos, um abraço, até amanhã, se Deus nos permitir. Um abraço do pastor Francisco, fica na paz do Senhor Jesus, glória a Deus.